pessoal, tudo bem? Vamos para mais um encontro e mais uma partezinha da questão do Renascimento, né? A gente viu no nosso encontro anterior a primeira fase do Renascimento, que foi o Trecento, né? Nesse Trecento, os artistas marcantes foram o Giotto e o Cimabue. O Cimabue foi o artista que trabalhou primeiro a questão da pintura na madeira, usando a tinta têmpera, né, que era a tinta com pigmento natural misturada no ovo, certo? Depois, lá na Holanda, veio o surgimento da pintura a óleo, aonde eles misturavam esses mesmos pigmentos, só que agora com óleos de papoula, de gergelim, de linhaça. Mas descobriu-se alguns registros de pinturas a óleo muito antes disso, né? Lá antes de Cristo, certo? Bom, hoje a gente vai falar sobre o Quattrocento. O Quattrocento está localizado no século XV, entre os anos de 1401 a 1500. Onde foi o berço do Quattrocento? Quattrocento se desenvolveu basicamente em Florença, na Itália, tá? Sendo considerado o centro cultural do Renascimento. Lá existia uma grande diversidade de produções artísticas, tanto na questão da arquitetura, quanto na questão da pintura, da escultura, tá? E uma valorização muito grande dessa questão artística. Bom, o que aconteceu? Lá no Trecento ainda a questão dos estudos, das experimentações, né, e das inovações era tudo associado ainda com a Igreja Católica. Agora aqui no Quattrocento não, tá? Ele passa a ser desligado, um pouco desvinculado da Igreja Católica e as pessoas começam a batalhar em cima desse estudo e dessas experimentações. Através de uma família de banqueiros, uma família com posses melhores, esses estudos acabaram sendo financiados, tá? E esse financiamento veio de uma família chamada Médici, família Médici, que era uma família de banqueiros, tá? Com poder aquisitivo maior. Nesse período, a gente tem alguns artistas de grande renome, extremamente importantes, como o Filippo Brunelleschi, que era um arquiteto extremamente importante, o Donatello, escultor, o Fra Angelico e o Sandro Botticelli, esses dois últimos pintores. Bom, na arquitetura, que eu acho que é um dos maiores marcos do Quattrocento é a questão da arquitetura, tá? Por quê? Por conta da dificuldade na criação e na construção das igrejas e do porte que essas igrejas tinham, né? Essas catedrais. Então, a gente tem uma catedral extremamente importante nessa fase, que é a Catedral Gótica de Santa Maria del Fiore. Tá? Ela começou a sua construção, né? Várias pessoas trabalharam no projeto dessa construção dessa catedral, e durante toda a construção houveram várias interrupções e paradas, primeiro por conta de guerras que aconteceram na época, segundo, por conta de algumas pestes, né,
que aconteceram na época também, e também por questões políticas, né, por disputa de poder, tá? Essa catedral começou a ser construída, as paredes foram tranquilas, o interior foi tranquilo. Agora, a maior dificuldade veio na hora em que eles tiveram que começar a cobrir essa construção, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas imagens dessa catedral, para que vocês tenham noção da dificuldade disso. Então vejam bem, aqui na primeira imagem, deixa eu pegar e ampliar aqui um pouquinho. Ó, aqui nessa primeira imagem, opa, a gente tem a catedral Santa Maria del Fiore. Tá? Então vejam bem, a gente tem as paredes, né? Isso tudo com construções que já eram dominadas pelos arquitetos, né? Com projetos que já eram tranquilos para a época. Agora, a grande dificuldade era essa questão aqui da cúpula, do telhado dessa parte da nave do altar, tá? Então, se a gente for perceber a grandiosidade que isso aqui tem, para a época em que isso foi construída, né? Se a gente começar a imaginar como levar esse material até lá para cima, né? Como fazer essa cúpula, ela tem em torno de 45 metros, 45 metros de largura, né? Duas vezes o raio, né? Porque isso aqui é uma circunferência, né? E ela tem 100 metros de altura, da base até o topo, certo? Então, é de uma grandiosidade, sim, fenomenal. Para que isso acontecesse, essa construção acontecesse, precisou de muito estudo, de muitos projetos. Então, assim, o que aconteceu é que a gente estava começando com a questão de como levar os materiais lá para cima, como trabalhar nesse suporte, né, nessa fabricação e nessa construção desse telhado, que é curvo, né? E porque nas paredes eram sempre trabalhados com andaime, tá? E o andaime dava tranquilamente, dava sustentação e dava equilíbrio para quem estava construindo com tranquilidade, certo? Agora, numa altura dessas, a coisa já complicava bastante, né? Então, quem começou a construir essa catedral, né, a parte térrea, vamos dizer assim, não foi a mesma pessoa que finalizou essa construção na questão da cúpula. Por que não finalizou? Porque não conseguiu achar uma solução para conseguir erguer e finalizar a cúpula com essa dimensão, tá? Então, o que aconteceu? Essa catedral, ela foi começada a ser erguida em 1926. E lá em 1420, ela ainda estava em processo de construção, certo?
Aí o que aconteceu? Como o negócio estava indo devagar, acabou se fazendo tipo uma licitação, vamos dizer assim, ou um concurso, para ver quem conseguiria resolver o problema da finalização da catedral. Nisso, o Brunelleschi, ele participou disso, né? Conseguiu vencer esse concurso, vamos dizer assim, e ele assume a construção e a finalização desse projeto. Bom, ele decidiu então que essa primeira parte aqui, ó, onde a gente tem essas janelas redondas aqui, né, que são mais ou menos uns 7 metros, elas seriam feitas todas em pedras, tá? Seria feito em pedra. E em seguida, essas partes aqui avermelhadas seriam feitas em tijolos. Só que ele pegou e conseguiu aplicar aqui uma técnica diferente, uma técnica que eu vou mostrar para vocês. Só que antes eu gostaria de mostrar para vocês uma imagem interna dessa cúpula, tá? Logicamente, nessa imagem aqui, a gente não tem uma clareza muito grande, mas todas esses desenhos são desenhos de afrescos, tá? Ou seja, aquela pintura feita com argamassa ainda molhada, né? A qual absorvia a tinta e fixava melhor a imagem na superfície, tá? Bom, deixa eu mostrar agora aqui o projeto para vocês. Vamos lá. Deixa eu ampliar um pouquinho. Então, vejam só. Aqui a gente tem o início da construção, né? Início aqui do lado direito a gente tem a construção da cúpula numa fase inicial, vamos dizer assim, né? Alguns guindastes, algumas estruturas nas quais esses arcos brancos vão estar sustentados, né? Que vai ser aqui nessa parte superior, tá? E depois serão preenchidos por essa parte aqui vermelha, que são tijolos. Como eu estava falando anteriormente, foi uma inovação do Brunelleschi que conseguiu perceber que existia uma maneira de colocar esses tijolos de uma forma que lhe desse uma autossustentação, tá? Então, assim, qual é a maneira de se colocar isso? É colocar os tijolos, como a gente tem aqui, ó, nas diagonais, que a gente conhece como colocação em espinha de peixe, tá? Então, essa colocação aqui é a conhecida como espinha de peixe, que foi utilizada em todos os vãos dos arcos de sustentação que são feitos, né? Esses vãos aqui são cobertos com tijolos, tá? Eu tenho mais algumas imagens que eu gostaria de mostrar para vocês. Deixa eu ver se vai funcionar. Aqui, ó. Tá? Essa aqui é uma outra imagem da igreja da Catedral Santa Maria del Fiore, tá? É uma imagem externa, né? Aqui a gente tem um projeto da construção da cúpula, feita pelo Filippo Brunelleschi.
Aqui são imagens também da época da Renascença, que foram colocadas na entrada da igreja, ó, todas em mármore. Aqui, mais uma vez, a imagem da cúpula, que talvez vocês consigam perceber um pouquinho mais as cenas, são todas representações de cenas religiosas. A espinha de peixe. E olhem aqui que legal, tá? Então, a espinha de peixe, ela tá aqui, ó. E isso aqui são os corredores no interior da cúpula. Então, imagine quantos corredores e quantos andares e qual é o tamanho e a dimensão disso na questão interna, né? Porque a largura dessa parte interna são 45 metros de largura e 100 metros de altura. Aqui é a questão de um detalhe da lateral. Aqui também são imagens do interior da cúpula. Né? E aqui já é uma outra construção renascentista do asilo dos inocentes. Tá? Deixa eu fechar essa parte aqui. Bom, então, a gente tem que, não pode esquecer, a gente não pode esquecer que a arquitetura foi um ponto muito marcante dessa questão do Quattrocento, tá? Então, assim, nessas representações, nesses projetos, uma coisa que foi desenvolvida também e que foi bem marcante é a questão da perspectiva linear, tá? Qual é essa questão da perspectiva linear? É o desenho do projeto feito com apenas um ponto de fuga, aonde uma imagem que antigamente era representada de forma bidimensional, aonde só tinha altura e largura, agora passa a noção da profundidade, tá? Então, pelo desenho, a gente tem a ideia de como aquilo vai ficar construído, né? Porque nos vai dar a ideia de profundidade, certo? Bom, eu quero contar para vocês agora uma curiosidade, na verdade, que nos estudos aqui eu acabei achando e achei legal, acho que vale a pena compartilhar. Desde a época das sociedades antigas, existe assim aquela rixa de quem é o melhor, quem pinta mais, quem faz mais realista e aquela questão toda, né? Já lá no Quattrocento, eles ainda tinham aquela questão da imitação, ou seja, imitar é copiar alguma coisa da natureza o mais parecido possível. Logicamente, essa imitação vai nos dar a questão da obra figurativa, né? Que é aquela que você olha e vê o que está sendo representado e que ninguém vai questionar achando que é alguma coisa diferente, né? Bom, existiu um artista chamado Zeuxis. O Zeuxis era um pintor assim de uma qualidade naturalista muito grande. E ele tinha um amigo chamado Parraso. Esse Parraso também tinha uma qualidade de pintura fenomenal. Só que ficava aquela questão: quem pinta melhor? Né? Aí o Zeuxis resolveu colocar em prova e desafiar o Parraso, tá? E ele falou assim: então cada um agora vai pegar e vai fazer o seu quadro, tá? Vai fazer o seu quadro, e aí a gente vai ver
qual é o quadro melhor, com detalhes melhores, mais naturalista, mais parecido com o modelo, vamos dizer assim. E marcaram lá a data para fazer isso. No dia do encontro, o Zeuxis chegou com a sua tela, com o seu quadro embalado, todo embaladinho, bonitinho, abriu, e na hora que ele abriu, ele mostrou essa tela aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa tela aqui, ó, que é uma tela de cachos de uva, certo? Bom, Zeuxis fez esses cachos de uva. E ele estava tão encantado com a tela dele, e que quando ele tirou isso da embalagem, vamos dizer assim, né, que estava envolto em papel, ele tirou, colocou isso perto de uma janela, onde estava aberta, né, para receber a iluminação natural, e logo em seguida entraram por essa janela 2 pássaros que foram bicar esse quadro, tá? Foram tentar comer as uvas que tinham sido representadas nessa tela. Aí, o que aconteceu? O Zeuxis, nossa, ele ficou totalmente deslumbrado com isso, porque ele tinha conseguido até enganar os passarinhos, tamanho realismo que tinha a pintura dele. Daí ele pegou e chamou o Parraso, falou, então, Parraso, qual é o teu trabalho, então? Então, agora abre aí e veja, me mostra pra gente, né? O Parraso, pelo jeito, era daqueles tipos gaiatos, tá? E pegou a sua tela e nesta tela ele pintou uma tela embalada, da mesma maneira que o Zeuxis tinha trazido a sua tela, certo? Aí o que aconteceu? Segundo Zeuxis, né, ele acaba admitindo a sabedoria do Parraso, né, porque ele foi muito mais esperto, né, do que o Zeuxis, tá? Então, na verdade, não foi nem ele acabou não ganhando pela qualidade da pintura, mas sim pela esperteza, né? No Quattrocento também, o que acontece? Essas questões da pintura figurativa e do realismo e do naturalismo começam a ser deixadas um pouquinho de lado. Logicamente, os artistas continuam pintando as suas obras, mas agora começam a produzir uma imagem um pouquinho mais idealizada do que aquilo que eles veem, né? Colocando um pouquinho mais a criatividade de cada um deles, né? Colocando um pouquinho mais o talento e a sensibilidade de cada um, de cada artista, não só mais fazendo como se fosse uma cópia. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula e principalmente dessa última curiosidade. E logo mais a gente volta com mais um pouquinho de arte. Combinado? Até. Obrigada.